Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos estudar linguagem figurada. Estudaremos o seu conceito, tipos e alguns exemplos. Antes de tudo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho, compartilha e também deixa o like, tá bom? Vamos lá? A linguagem figurada é aquela em que uma palavra ou frase expressa uma ideia através de outra palavra ou frase, fazendo uso do sentido figurado, se utilizando de uma certa semelhança que pode ser real ou imaginária. Exemplo de algumas figuras de linguagem: comparação ou símile, metáfora, metonímia, catacrese, elipse, iremos falar também de zeugma, hipérbole, prosopopeia ou personificação, pleonasmo, anacoluto, antítese, ironia e eufemismo. A figura comparação ou símile se refere à comparação de dois objetos distintos, mas que possuem características comuns que os aproximam. No caso, por semelhança. Possui conectivo comparativo. Por exemplo, Dolores Gertrudes é como uma flor. Você percebe aqui que eu estou tentando comparar quê? O que, né? Dolores Gertrudes com uma flor. Se chama de comparação ou símile por causa desse conectivo como, que é um conectivo comparativo. É ele que é responsável por essa situação de comparação ou símile. A metáfora é a relação de semelhança entre dois termos, ocasionando assim uma transferência de significados, estabelecida através de uma comparação implícita. Como assim? Eu estou afirmando. Quando eu afirmo, eu estou, na verdade, fazendo a relação de semelhança entre dois termos. Olha o exemplo. Dolores Gertrudes é uma flor. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou relacionando a semelhança entre Dolores e a flor. Essa relação de semelhança, ela está sendo estabelecida por causa de uma comparação implícita. Porém, não é a mesma coisa que a comparação ou símile, porque eu não tenho conectivo comparativo. Veja lá, Dolores Gertrudes é como uma flor. Isso é uma comparação ou símile. Na metáfora, eu afirmo, na intenção de comparar, mas é uma afirmação. Dolores Gertrudes é uma flor. Você percebe que eu estou querendo relacionar a semelhança entre Dolores Gertrudes e a flor? Se você percebe isso, é porque você está conseguindo entender o que é uma metáfora. A figura metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra, quanto à relação de proximidade de sentido entre elas. Veja o exemplo: a panela está fervendo. Gente, não é a panela que está fervendo. O que está fervendo é o conteúdo dessa panela. A panela continua intacta. O que está fervendo é o que tem dentro. Então essa metonímia se trata de quê? Da relação entre o continente pelo conteúdo. Catacrese é uma metáfora já incorporada na língua. É uma figura de linguagem que consiste no emprego do sentido figurado das palavras. É muito utilizada na linguagem oral. Por exemplo, céu da boca. O nome real, ou melhor, o nome científico do céu da boca seria palato. A asa da xícara, da canequinha. O nome correto seria alça. Só que nós utilizamos da catacrese, que é uma metáfora, uma afirmação, como a gente já viu anteriormente, é uma afirmação. Então, céu da boca, asa da xícara. Elipse é a omissão de um termo da frase que seja facilmente subentendido. O exemplo muito comum é o uso do sujeito oculto, desinicial ou elíptico. São três formas para dizer a mesma coisa, né? O exemplo,
saímos muito tarde da festa. Nós subentendemos que o sujeito é nós. Nós sabemos que esse é o sujeito por causa da desinência do verbo sair. Então, nesse momento, faz-se o uso da elipse. Zeugma é um caso de elipse, em que o termo foi expresso anteriormente. Veja o exemplo. Meu irmão ganhou um boné azul. Eu, um preto. Você entende que o termo que foi omitido aí foi ganhou um boné. Por que a gente sabe que foi ganhou um boné? Porque esse termo ganhou um boné foi expresso anteriormente. Assim, utiliza-se zeugma. Pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão de uma ideia, ocorrendo repetição ou redundância. Pode atuar como uma figura de linguagem, como um pleonasmo literário, ou como um vício de linguagem, sendo pleonasmo vicioso. Olha os exemplos. Subir para cima, óbvio que vai subir, vai para cima. Entrar para dentro, quem entra é para dentro. Elo de ligação. Gente, se é elo, é porque é uma ligação. Hemorragia de sangue. E vai ser hemorragia de quê? Entende isso? Então, esse uso excessivo de palavras na transmissão de uma ideia é o pleonasmo. Anacoluto consiste em irregularidades gramaticais na estrutura de uma frase, como se o locutor começasse uma frase e houvesse uma mudança de rumo no pensamento, uma quebra de uma expectativa, sabe? Veja o exemplo. Eu, porque sou mole, você fica abusando. Você percebe que porque sou mole dá a entender que ele vai desenvolver uma explicação a mais sobre essa situação. E aí o que é que ele faz? Ele quebra e já traz outra informação. Então, essa figura de linguagem que Rubem Braga utilizou, especialmente nesse trecho, é um anacoluto, porque faz essa quebra. Antítese consiste na exposição de ideias opostas. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Veja o exemplo. A relação era uma mistura de alegria e tristeza. Perceba que alegria e tristeza são duas palavras que possuem sentidos, ideias opostas. Então a antítese aparece nesse momento. No momento em que foi utilizado duas palavras, que foram utilizadas duas palavras que possuem ideias opostas. A ironia consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa. Veja o exemplo. Amo crianças assim, animadas. Gente, na verdade, a pessoa odeia criança bagunceira. Só que, para, utilizar de uma palavra um pouco mais branda, diz que ama crianças assim, animadas. Isso é o uso da ironia. Consiste nisso, em dizer o contrário daquilo que quer expressar. Na verdade, a pessoa odeia crianças bagunceiras. Sobre a ironia, quem nunca, Eufemismo é a figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Por exemplo, ela finalmente descansou. A palavra morreu, que seria o significado real do termo descansou, é uma palavra muito seca, muito pesada, às vezes até agressiva para a pessoa que está perdendo alguém da família, algum ente querido. Então a gente faz o uso do descansou de uma forma de abrandar, sabe? Abrandar uma situação. Isso é o eufemismo. Hipérbole ocorre quando há exageros propositados em um conceito para definir algo de forma dramática. Exemplo: eu estava morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade?
significa que a pessoa estava com muita saudade. Ela não estava entrando em óbito de tanta saudade. Ela não estava realmente morrendo, certo? Significa que ela estava com muita saudade. Mas para ficar de uma forma muito dramática, utiliza-se morrendo de saudade. Isso é a hipérbole. A prosopopeia consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Veja os exemplos aí. As nuvens andavam lentamente. Quando se diz que as nuvens andavam lentamente, a gente percebe que o termo andar, o verbo andavam, de forma lentamente, a gente percebe que esse termo, essa informação, ela é voltada a seres humanos. Só que aqui está sendo empregado para nuvens, que não são seres humanos, certo? Então esse uso é o uso de uma prosopopeia, ou ainda personificação. Espero que essa videoaula tenha ajudado a você. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Vou deixar vocês agora com o poema Desencanto, de Manuel Bandeira. Muito obrigado e tchau, tchau! Desencanto é considerado um poema que procura descrever o próprio processo de criação literária, chamado assim metapoema. Desencanto, Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios, a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre.